Na aula de hoje nós vamos falar sobre prisão temporária, uma prisão que está na legislação especial, a Lei 7.960 de 89. É uma prisão para investigação, uma medida cautelar que pode ser aplicada na fase de inquérito policial por tempo determinado. E essa ordem judicial de prisão só virá mediante provocação. Vamos explicar essa ideia. Uma medida cautelar para investigações. Essa prisão temporária somente pode ser decretada durante o inquérito. E como medida a ser decretada durante o inquérito, o juiz não pode decretar de ofício. O juiz deve agir mediante provocação da autoridade policial, do Ministério Público ou do ofendido. E essa prisão, ela tem prazo determinado. Para crimes não hediondos, o prazo é de 5 dias de duração, podendo ser prorrogado desde que comprovada sua necessidade por igual período, mais 5 dias. E para crimes hediondos, o prazo é de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. A prorrogação só pode ocorrer uma vez. Como fundamentos dessa prisão temporária, nós temos a imprescindibilidade para as investigações. Está lá no artigo 1º, inciso 1. Deve ser imprescindível para as investigações. Ou seja, não existe outra forma, não há outra maneira de se apurar a infração se não for com a prisão dos investigados. No inciso 2, nós temos como fundamento a ausência de residência fixa ou a não identificação do investigado. Ora, se o investigado não tem residência fixa e não for detido cautelarmente, ele poderá, solto, fugir da aplicação da lei. Não poderá ser localizado no momento em que houver a necessidade de intimação. Ou, se não for identificado corretamente, como nós vamos saber quem é a pessoa que vai responder ao inquérito, que vai ser chamada a responder ao processo? No inciso 3, nós temos as fundadas razões para a prática daqueles crimes que estão ali relacionados nas alíneas. Nós temos um rol taxativo de infrações suscetíveis de prisão temporária. São para aquelas infrações definidas na lei que cabe a prisão temporária. Se não houver previsão legal, não é possível a prisão temporária. Quando nós pensamos nos fundamentos gerais das medidas cautelares, fumus comissi delicti e periculum libertatis, nós lembramos que sempre devem estar presentes esses dois fundamentos para que haja a possibilidade de uma medida cautelar. Como é que nós vamos interpretar, então, os fundamentos da prisão temporária no inciso 1, no inciso 2 e no inciso 3, pautado nesses fundamentos gerais? Ora, o inciso 1, quando fala imprescindibilidade para as investigações, nada mais é do que uma circunstância reveladora de periculum libertatis. A liberdade do investigado traz um risco para a investigação, por isso é imprescindível a sua prisão. No inciso 2, a prisão é necessária porque também existe periculum libertatis, na medida em que ele não tem residência fixa ou ele não foi identificado. Se solto, não será mais localizado para responder ao processo. E na hipótese do inciso 3, nós temos o fumus comissi delicti.
as fundadas razões pautadas em qualquer prova admitida em direito da prática de um dos crimes relacionados pela lei. Então, nós temos no inciso 3, fundadas suspeitas de autoria da prática daqueles crimes. A grande questão e mais controversa que se coloca na prisão temporária é se, para a aplicação, o juiz precisa estar diante dos 3 incisos ou bastaria um deles. Em outras palavras, a interpretação dos fundamentos ela é alternativa ou cumulativa? Ora, se a interpretação fosse cumulativa, se a exigência fosse da presença dos 3 incisos, nós teríamos pouquíssimas hipóteses de aplicação, porque bastaria o investigado estar identificado, bastaria ele ter residência fixa, que não seria cabível à prisão temporária. Então, o que prevalece na jurisprudência é de que existe uma alternatividade entre o inciso 1 e o inciso 2, com a cumulatividade com o inciso 3. Ou seja, nós precisamos da presença do inciso 1 mais o inciso 3, do inciso 2 mais o inciso 3. Assim, teremos periculum libertatis mais fumus comissi delicti, inciso 1 mais o 3. Periculum libertatis no inciso 2 mais fumus comissi delicti no inciso 3. Por fim, convém avaliar que o juiz só poderá agir mediante provocação, mas, se entender que é o caso de manutenção da prisão, ele poderá, desde que provocado pelo Ministério Público, pela autoridade policial, converter essa prisão temporária em prisão preventiva. Mas aí os fundamentos, os requisitos são outros. Nós teremos que olhar para os fundamentos da prisão preventiva. Mas isso é plenamente possível. Uma outra possibilidade é que o juiz verifique que não é mais necessária a prisão, porque já foram apurados os elementos para a composição da chamada justa causa para a ação penal. Portanto, reunidos os elementos, reunidas as informações para a ação penal, pode ser que a prisão se torne desnecessária. Como medida cautelar, a prisão ela só vai existir enquanto houver necessidade. Se antes do prazo, lembrando que o prazo para crimes não hediondos são de 5 dias, podendo ser prorrogados por mais 5 dias, e para crimes hediondos 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, se antes desse prazo o juiz verificar que a prisão se torna desnecessária, ele poderá conceder o alvará de soltura, liberar o investigado. Além disso, nós temos que imaginar que estamos ainda numa fase pré-processual, uma fase de investigação preliminar. Ainda não houve a atuação do Ministério Público ajuizando a ação penal. Nesse contexto, é importante lembrar que essas medidas são excepcionalíssimas, pautadas pela presunção de inocência. Nós veremos a presunção de inocência e suas decorrências nas próximas aulas. Muito obrigado.